Bom, aqui começando então mais uma videoaula. Vamos começar agora fazendo esse nariz, e já foi traçado na mesa de luz como todos os outros exercícios, e aqui eu começo ele com o lápis H. Nesse desenho vai ser feito apenas com o lápis H todo o fundo, tá? Vou usar apenas um lápis e depois vou vir trabalhando com esfuminho, com pincel, com papel higiênico para esfumaçar, tá? Então prestar bem atenção como cada detalhe é feito e perceber como que com apenas um lápis a gente consegue ir dando várias tonalidades de cinza, tá? Isso aqui é uma pele clara, tá? Um nariz de pele clara, e a gente vai trabalhando aqui os degradês todos com apenas um lápis. Depois, conforme a necessidade, a gente vai escurecendo um pouco com outros materiais, mas conforme a gente for fazendo isso, eu vou mencionando, eu vou falando os materiais que estão sendo usados, ok? Então, uma boa aula aí, que seja bem proveitosa a você que está assistindo. Olha só, repara como aqui dentro da narina é um tom bem mais escuro, porém eu continuo com o mesmo lápis. Depois, claro, a gente vai escurecer mais isso aqui, mas observa que com o mesmo lápis a gente já consegue ir dando profundidade e forma, né? Porque o nariz é só sombreamento, né? Ele não tem linhas, né? Então só com sombreamento você tem que ir dando volume a ele, né? Dando a impressão através da sombra, a impressão de profundidade, e por meio da luz que você vai deixando, evidenciando, vai dando a sensação de volume. Agora aqui a gente vai vir com o papel higiênico, tá? Um papel higiênico folha dupla, bem dobradinho. Eu pego só a extremidade dele e vou esfumaçando todo o grafite que foi aplicado aqui com o lápis H, né? E aí eu vou suavizando as linhas. Aonde eu vejo que eu quero mais escuro, eu passo com um pouco mais de intensidade, né? Acalco um pouco mais e passo mais vezes. E aonde eu quero mais clarinho, né, um degradê mais suave ou até mesmo uma luz, eu vou deixando bem leve. Ou seja, o papel higiênico ele se torna uma ferramenta também, aonde eu consigo ir dando degradês com ele, né, suavizando todas as linhas feitas com o lápis, ok? Observa como eu já vou deixando nessa parte do osso aqui, eu já vou deixando mais suave. Né, aqui na ponta do nariz mais brilho, que depois vai ser evidenciado com a borracha, tá? E aqui eu vou já fazendo a borda com o esfuminho, para que não borre muito para fora, né? Porque com o esfuminho você tem mais controle, né? De até onde a sombra você quer que ela chegue, né? E depois o que sobrou aqui eu vou tirando com a borracha, o que excedeu, né? Porque conforme a gente passa o papel higiênico ele excede um pouco, é difícil fazer em cima da linha, né? Então aí eu tiro um pouquinho com a borracha e já aparece mais, né, o contraste do cinza que foi feito do nariz com o fundo branco do papel, né? Observa como fica melhor conforme a gente vai limpando. Aqui eu passo uma escova para poder tirar a sujeira da borracha, né?
os ciscos da borracha. E aqui então eu venho com a lapiseira 05 com grafite 4B, bem preta, tá? Eu vou aumentando essa tonalidade escura aqui, deixando bem preto para dar a profundidade da narina, né? E outras partes também do nariz que eu for vendo a necessidade de escurecer, eu vou usando esse mesmo grafite também e às vezes o lápis B também, tá? Onde eu quero bem escuro é lapiseira com grafite 4B, tá? E aonde eu quero um tom intermediário, não tão escuro quanto esse que eu tô fazendo, aí eu venho com um lápis B, conforme a gente já vai ver em breve, ok? Então aqui, ó, suavizando com o pincel, né, para não ficar as marcas, né, da ponta, e também jogar um degradê, né, fazer mais suave a passagem do escuro para o meio tom, né? Às vezes o pincel não esfumaça direito, né, porque na verdade o pincel é mais para impregnar o preto, então eu venho também com o esfuminho, né, e aí passo novamente a lapiseira e esfumaço de novo para poder ir sumindo a divisa, né, de linhas, né? Eu não gosto que fica a sensação de linhas. Lógico que tudo depende da referência que você tiver em mãos, tá? Mas aqui, ó, como eu não vejo linhas, né, na referência que eu tenho, eu vou fazendo bem suave a passagem do escuro pro claro, ok? Aqui a gente vai trabalhando várias ferramentas, pincel, esfuminho, o esfuminho é número 3, que é esse que eu estou usando aqui, tá? E ó, esse número 3, e aí eu vou passando o pincel também e volto a passar o lápis, só que agora com um lápis B, tá? Porque eu quero um pouco mais suave e esfumaçando para ir dando volume, para evidenciar o brilho, né? Observa como isso vai se formando, né? Conforme o desenho vai ganhando contrastes, né, de cinza, né? Observa para que você entenda bem como esse processo se dá. Aqui então escurecendo um pouco mais com a lapiseira, passar o papel higiênico e a gente vai começar agora a realçar os brilhos, tá? Então eu venho com a borracha aqui 3.8, essa borracha não é a mais fina que eu tenho, é uma intermediária, aqui eu evidencio mais o brilho com ela, só que aqui é melhor a 2.3 para fazer as pintinhas brancas em volta desse brilho mais intenso, né? E aí eu vou passando, vou batendo ela na verdade, né, para ir dando essa sensação de textura na pele, né? E depois conforme essas pintinhas brancas vão surgindo, depois eu venho com um lápis em volta delas para ela ganhar volume,
tá? Então observa, eu vou batendo, vou limpando a borracha, vou batendo, e conforme eu vou batendo a borracha, né, é uma batida, mais assim, uma pressionadinha com ela, porque senão não sai, né? Só é válido lembrar que se eu fizesse esse sombreamento com um lápis mais escuro, a borracha não tira, tá? Ó, aqui eu vou jogando uma sombrinha em volta da luz, tá? Para ir dando a sensação de uns carocinhos assim na ponta do nariz, né? Para não ficar tão liso, mas lógico que isso eu estou fazendo de propósito para mostrar como que fica. Isso não é uma regra, nem todo nariz que você fizer vai ter isso, tá? Aqui é um exercício onde eu estou mostrando como que eu faço isso, tá? E passo o esfuminho para suavizar e volto com a borracha para evidenciar, né? Se eu percebo que passei do tom, eu tiro com esfuminho. E tá aí mais um desenho concluído. Espero que você tenha um bom proveito também no seu desenho. Até a próxima.